como todo mundo que trabalha e estuda aqui no IMPA, eu chego de manhã, bom, nem todo mundo chega de manhã, e leio os seminários do dia. Então, em março desse ano, eu tinha um anúncio de seminário do Simon que me causou uma certa estranheza. Era algo como, não vou lembrar exatamente, era sobre um problema de herdos, e aí ele fala um resumo que dizia muito menos que o título, inclusive. Fiquei um pouco nervoso, quase que eu fui reclamar com os responsáveis, mas eu me contive. E passaram 3 ou 4 dias, e eu fiquei sabendo que a gente não foi o único instituto premiado com essa palestra. Então, foram 3 palestras dadas concomitantemente no mesmo dia, uma aqui no IMPA, uma na USP e uma em Cambridge, onde eles traziam a público um resultado que obtiveram a 4 mãos. Os autores, 2 deles vão dividir o resultado com a gente, que é um avanço considerável num problema que foi primeiro estudado pelo Erdős em 1935. 35 ou 36. Então, hoje a gente vai ter o prazer de escutar o Simon, que é hoje professor da PUC, mas foi, algum tempo atrás, pós-doc no IMPA, além de pós-doc em Montreal e Oxford, formado em Cambridge, e o Marcelo Campos, que até ontem, ou anteontem, era aluno do IMPA, e agora está fazendo um pós-doc em Oxford, é isso? Muito bem. Então, com vocês, uma melhoria exponencial para os números de Hansen. Muito obrigado pela introdução e pelo convite para falar aqui. Acho que é muito apropriado falar aqui no colóquio brasileiro de matemática. Foi um trabalho realmente brasileiro, no sentido que temos um brasileiro na equipe. Eu e Robbie estamos tanto tempo aqui que só não somos brasileiros por preguiça de fazer burocracia. E Julian visitou muitas vezes, fizemos quase todo o trabalho aqui no Brasil, muito aqui no IMPA. Então, obrigado também nesse sentido. Ok, então vou começar falando de moda. Não no sentido, tem sentido que nos anos 80 pessoas usavam calças que não querem usar hoje em dia, ou não sei, nos anos 2000 usavam camisa que você não queira usar hoje. Mas eu tenho um exemplo, em outras coisas tem moda também. Nos anos 90, tinha muitas pessoas que acreditavam que tinha códigos secretos na Bíblia que podem prever o futuro. Eu não sei se pessoas lembram disso. Foi muito bom para um cara em particular que ficou multimilionário vendendo livros sobre o assunto. E funcionou mais ou menos assim, você coloca todas as letras numa tabela e encontra, aqui é Bible Code, que você pode encontrar escondido aqui. E tem muitas outras possíveis mensagens sobre pessoas históricas que você pode encontrar escondido. Mas será que realmente essas mensagens foi decidido pelo Deus na época colocar essas mensagens? Tem várias possíveis críticas, não só matemáticas, mas também teológicas a essa ideia. Mas qual a ligação com a palestra hoje? Por que estou falando disso? Na verdade, podemos perguntar se é uma surpresa que coincidências acontecem. Ou talvez em qualquer estrutura, quando fica grande o suficiente, você vai ver tipos de ordem, tipos de estrutura que aparecem sem você esperar, sem nenhuma explicação. Só precisa aparecer essa estrutura em grandes, quando a estrutura fica grande o suficiente. E isso é basicamente a ideia da área de teoria de Ramsey. A teoria de Ramsey é o estudo de estrutura inevitável e acontece ou tem ligações com muitas áreas diferentes de matemática. Por exemplo, em aritmética, em situações geométricas, em combinatória, em todas essas áreas você pode ver exemplos de estruturas inevitáveis, você pode tentar quanto quiser evitar uma coisa e você não consegue. Vou dar um primeiro exemplo que é
bastante, é mais simples, intuitiva, é dentro de sequências, ok? Então, se você dá para mim uma sequência de números, 3, 2, 5, 8, 4, não parece que tem uma ordem óbvia, não é crescente nem é decrescente, mas eu posso encontrar uma subsequência crescente lá dentro. 3, 5, 8 nesse caso. Vamos ver um outro exemplo. 6, 4, 9, 8, 1. Agora podemos encontrar uma subsequência decrescente com 3 elementos. E na verdade isso sempre vale. Para qualquer sequência de 5 números, você pode encontrar uma subsequência crescente ou decrescente com 3 elementos, com 3 termos. Então, mais geralmente, Edwards e Secaret mostraram, se você tem n quadrado mais 1 números, você pode encontrar uma subsequência monótona, ou crescente ou decrescente, de comprimento n mais 1. E, na verdade, o resultado é melhor possível se você só tem n quadrado números, a maior sequência talvez tenha tamanho n. Não vamos falar dos detalhes do exemplo. E, na verdade, tem uma proposição que vai incluir o teorema, e um pouco mais geral ainda. Se você tem A vezes B mais 1 números, você encontra uma sequência crescente de tamanho A mais 1, ou uma sequência decrescente de tamanho B mais 1. E a prova, vamos mencionar a prova, nem é uma prova difícil, usa o princípio do caso dos pombos, mas primeiro você só precisa introduzir para cada ponto, para cada elemento da sequência, você pensa qual é a maior sequência crescente que cabe nesse elemento, e você escreve SI para esse número, e qual a maior sequência decrescente que termina nesse ponto, e você chama isso de TI. E a observação importante é se você vai para um outro momento no futuro, o par associado com esse número não pode ser igual, porque em uma das duas coordenadas você pode aumentar. Nesse caso, XJ é maior do que XI, então você pode fazer uma sequência crescente maior, então SJ é maior do que SI. E no outro caso, muda o outro coordenado. E dessa maneira, se você tem AB mais 1 termos em total, é impossível que todos os pares ficam dentro de 1 até A vezes 1 até B. Ou seja, tem que existir um SI que é maior do que A, um TI que é maior do que B. Então, eu só queria fazer, mostrar realmente um primeiro caso, porque isso é um caso interessante de estrutura inevitável em qualquer sequência, mas tem muitos outros exemplos, e Marcelo vai continuar a palestra com mais exemplos de estrutura inevitável. Ok, obrigado. Alô? Okay. Obrigado, Simon. Então, eu vou continuar a palestra falando sobre mais exemplos dessa estrutura inevitável e falando sobre a história da teoria de Ramsey. Então, a gente vai em ordem cronológica. E, curiosamente, a teoria de Ramsey começou antes de Ramsey, que Ramsey foi uma pessoa de fato. E a gente vai chegar nele, mas antes eu queria falar sobre esse outro resultado, que eu acho que é o primeiro exemplo assim, de um resultado que a gente chama propriamente de teoria de Ramsey, e que começa no teoria de Ramsey aritmética. Então, você acha um certo padrão aritmético que é inevitável. Então, o contexto é o seguinte. Eu te dou todos os inteiros, e aí você colore eles com quantas cores você quiser. Então, digamos R cores, desde que seja um número finito de cores. E aí, você claramente consegue achar 3 números da mesma cor, só por princípio da casa dos pombos, né? Mas o que Shu mostrou é que você consegue não só achar 3 números da mesma cor, mas achar 3 números da mesma cor, que a soma de x mais y é igual a z. Então, se os 3 números são x, y, z, a soma deles, 2 somam para um outro, então eles têm uma estrutura entre eles, e a tripla é monocromática, os 3 têm a mesma cor. E aí, ele começou a se interessar por esse problema, na verdade, com uma aplicação em mente, que ele aplicou esse teorema para mostrar que o último teorema de Fermat é falso, módulo P. Então, o último teorema de Fermat era uma das maiores questões da matemática no século XX, né? E nos inteiros, né? Só que
se você se restringe aos inteiros módulo 1', para um primo grande o suficiente em relação ao expoente que você está pegando, o último teorema de Fermat é falso. Então, você sempre consegue uma solução para essa equação, E elevado a m mais B elevado a m igual a C elevado a m. E eu vou deixar de exercício para vocês tentarem mostrar que o teorema de Schur implica o corolário. Mas é bacana. E aí, daí você começou a estudar outros tipos de estrutura aritmética, então tinha uma conjectura nessa área, depois de Schur, que também queriam mostrar que se você faz uma coloração finita em R cores dos inteiros, você sempre consegue uma PA de tamanho K, para qualquer K que você quiser, em que todos os elementos da PA têm a mesma cor. Então, Van der Waarden mostrou isso em 1927. E aí, Rado generalizou esse resultado classificando completamente as estruturas que você pode querer achar monocromáticas, né, todas da mesma cor, só que vindo de equações lineares. Então, ele deu essa classificação completa. Mas isso daí ainda é uma área muito ativa de pesquisa, mesmo hoje em dia, porque eu estou te dando uma coloração de todos os inteiros, mas você podia perguntar, e se eu te dou uma coloração dos inteiros até um certo ponto, então até um certo n grande o suficiente, será que você consegue achar uma certa estrutura monocromática? Será que você consegue achar, por exemplo, uma KPA? E a gente teve muito progresso recentemente nisso, esse ano teve um resultado que ficou bem conhecido nessa questão. E você também se estuda muito outros padrões, por exemplo, você pode perguntar padrões multiplicativos, polinomiais, e aí tudo isso é uma área que tem muitas interações interessantes com sistemas dinâmicos, por exemplo. Mas eu vou agora falar de Ramsey, propriamente. E o Frank Plumpton Ramsey foi uma pessoa inglesa, como vocês podem até ver pelo nome, que ele viveu de 1903 a 1930, lá na Inglaterra, morreu muito jovem, e ele fez contribuições para economia, filosofia e lógica. Então, e aí, essa daqui é a cara dele, né? E o teorema de Ramsey, que é o que a gente vai falar principalmente, ele provou esse teorema com uma aplicação em lógica em mente, na verdade. E esse teorema foi meio que um dos grandes pilares, né, que se inicia a teoria de Ramsey. E aí agora eu vou explicar para vocês o que é o teorema de Ramsey. Então a ideia é a seguinte: agora, ao invés da gente colorir os inteiros com R cores, a gente vai colorir, digamos, com 2 cores. E ao invés da gente colorir todos os números inteiros, a gente vai colorir todos os pares de inteiros. Então, a gente colore todos os pares de inteiros com ou azul ou vermelho. E aí, o objetivo é que a gente quer achar um subconjunto de tamanho K para qualquer K, tal que dentro desse subconjunto todos os pares são monocromáticos. E, na verdade, Ramsey prova uma coisa mais forte. Ele consegue mostrar que se você tem uma coloração de todos os pares com azul e vermelho em um conjunto infinito, você consegue achar um subconjunto infinito dele, tal que todos os pares nesse subconjunto infinito têm a mesma cor. E ele mostrou, na verdade, um resultado ainda mais forte, né, que ele consegue fazer isso com quantas cores você quiser, e também você pode não colorir só pares, mas trios, ou quádruplas, ou cáuplas. Então, é um exemplo bem marcante, né, dessa coisa que a gente está falando, de que sempre, não importa qual é a coloração que você está fazendo, você sempre consegue achar essa estrutura essa estrutura ordenada, né? Então, nesse caso, é um subconjunto infinito em que todos os pares têm a mesma cor. E eu estou aqui falando de conjuntos infinitos, só que você consegue transformar esse resultado sobre conjuntos infinitos num resultado sobre conjuntos finitos por um argumento de compacidade. E aí tem muitos parâmetros aqui no quadro, mas não precisa ficar pensando demais sobre isso. A gente está falando que a gente quer achar um subconjunto de tamanho K, tal que, se você colorir com R cores, você sempre consegue, todos os subconjuntos dele de tamanho P têm a mesma cor. E aí, durante a palestra, a gente não vai falar desse caso muito geral,
a gente vai pegar R, o número de cores, igual a 2 sempre, e P, o tamanho dos subconjuntos que a gente está olhando, igual a 2 também. Então, a gente vai olhar só para grafos. E aí, eu vou dar uma aplicação agora do Teorema de Ramsey, que foi feita por Erdős Zekaros, que se chama o Teorema do Final Feliz, que é um nome curioso para um teorema. E ele vem da seguinte questão. Esther Klein observou que, é uma matemática húngara, observou que para qualquer 5 pontos que você pega no plano e que esteja em posição geral, ou seja, não tem 3 deles numa reta, você sempre consegue achar um quadrilátero convexo. Então, você sempre, não importa qual seja a configuração de 5 pontos no plano, desde que seja em posição geral, que não tem 3 numa reta. E aí, ela perguntou se é verdade que se eu te dou um número grande o suficiente de pontos no plano, você sempre consegue achar K pontos que formam um K-ágono convexo. Então, K pontos que formam um polígono convexo. E para qualquer K, desde que N seja grande o suficiente em relação a K. E as Zekaros mostraram que, de fato, a pergunta dela, a conjectura dela é verdade, então resolveram esse problema, e usando o Teorema de Ramsey, justamente. E aí, esse teorema aqui se chama o Teorema do Final Feliz, porque Erdős deu esse nome, porque depois disso, Zekaros e Esther Klein acabaram se casando, e eles ficaram casados por 70, 80 anos. E aí, a ideia da prova desse teorema é que você quer usar o Teorema de Ramsey, então você usa o Teorema de Ramsey para quádruplas com 2 cores. E aí você colore quádruplas de pontos que estão em posição convexa, assim, de azul, e os que não estão em posição convexa, que são essa outra figura, de vermelho. E aí, se você combinar, usar o Teorema de Ramsey junto com essa observação de Esther Klein, aí o resultado segue, e eu vou deixar mais um exercício. Então, agora eu vou começar a falar do que são os números de Ramsey de fato. Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo principal durante essa palestra. E que a gente está pensando, no último slide, a gente estava pensando em conjuntos infinitos, então a gente não tinha cotas de quantos pontos você precisa para fazer as coisas, né? E aí, o que os números de Ramsey são é que a gente está interessado em quantos pontos são necessários, de fato, para você conseguir achar uma certa configuração. Então, se a gente define RK como o N mínimo, tal que você pega o grafo completo, que é só com um N vértices, então, que é só um conjunto de N pontos com todas as arestas entre eles, esse é o grafo completo. E aí você faz uma coloração das arestas, que são só os pares de pontos, com azul e vermelho, e você quer achar um subconjunto de tamanho K, tal que todas as arestas dentro desse subconjunto tenham a mesma cor. Ou, em outras palavras, um clique de tamanho K, o KK, monocromático. E a gente, a princípio, isso não estaria nem claro que esse número não é infinito, né, que ele está bem definido, é um número natural. Mas, se você pensa no que o Teorema de Ramsey te diz, ele te diz exatamente que esse número aqui é finito. Então, que você sempre consegue achar com um número finito para qualquer K. Né? E a primeira coisa que você pode tentar fazer é computar quantos são esses números para valores pequenos. Então, R de 1 é igual a 1, R de 2 é igual a 2, né? Porque você só precisa achar uma aresta, né, de vermelho ou uma aresta azul. E aí R de 3 é o primeiro caso não trivial. Então eu vou mostrar para vocês que R de 3 é igual a 6. Isso é muitas vezes chamado de o teorema da festa, porque você pode ver esse problema com um problema de uma festa. Né? Você imagina que você tem uma festa com N pessoas, e aí você liga as pessoas com uma aresta vermelha se elas não se conhecem, com a aresta azul se elas se conhecem. E aí esse teorema diz que se você tem uma festa com 6 pessoas, existem 3 que todas se conhecem ou 3 que todas não se conhecem. E aí, como é que a gente faz a prova disso? Para mostrar a cota superior nesse número, a gente precisa mostrar, para uma dada coloração que dão para a gente precisa achar um triângulo monocromático. Então, 3 vértices com todas as ligações da mesma cor.
Então, vamos mostrar primeiro a cota superior. E o que a gente vai fazer para fazer isso? A gente vai pegar um vértice e a gente vai olhar para a vizinhança dele. Então, que são os vértices que estão ligados com ele, em azul ou em vermelho. E aí, a primeira observação é que ou a vizinhança azul dele tem tamanho pelo menos 3, ou a vizinhança vermelha dele tem tamanho pelo menos 3. Vamos supor que, pelo menos, por exemplo, a vizinhança vermelha dele tenha tamanho pelo menos 3. Nesse caso, você tem esses 3 vértices aí na vizinhança vermelha. E agora vamos ignorar todo o resto do gráfico, só olhar esses 3 vértices que estão na vizinhança vermelha desse ponto. O que está acontecendo lá dentro? Se a gente tiver uma aresta vermelha lá dentro, então a gente consegue achar o triângulo vermelho por essa segunda figura que está aqui, né? Se a gente não tiver nenhuma aresta vermelha lá dentro, então todas as arestas são azuis lá dentro, então a gente tem um triângulo azul. Então, observa que o método foi exatamente, você pega um vértice, olha para a vizinhança maior dele, e aí ignora todo o resto, só olha restringe seu mundo só a vizinhança dele, e agora olha o que está acontecendo lá dentro. Isso vai ser importante mais tarde. Então, esse daí é um método de prova para mostrar que R de 3 é menor ou igual a 6. Agora, para mostrar uma cota inferior no número de Ramsey, o que a gente precisa fazer é mostrar uma coloração de um vértice com 5 vértices, um gráfico com 5 vértices, que não tem nenhum triângulo monocromático. E aí, para fazer isso, existe essa festa engraçada aqui, que você pode olhar que não tem nenhum triângulo monocromático, né? E aí, isso mostra que R de 3 é maior que 5, né? Então, R de 3 é igual a 6, né? Exatamente. Você pode fazer uma coisa com mais trabalho, você consegue mostrar que R de 4 é igual a 18 também. E mostrar a cota superior, você faz uma coisa parecida com o que a gente faz para 3, só que você precisa fazer análise de casos, é mais complicado. E para mostrar a cota inferior, tem um grafo bacana, que é o grafo de Paley, que vem de resíduos quadráticos, módulo 17, a coloração vem disso. E aí você consegue mostrar que R de 4 é maior que 17. E aí, curiosamente, já para R de 5, a gente já não sabe qual é o valor. Então, a gente sabe que esse valor está entre 43 e 48, mas até hoje, mesmo colocando essas coisas no computador e tentando fazer força bruta, análise de casos, tudo, a gente não sabe mostrar que o valor exato de R de 5. Então, mesmo essas quantidades são difíceis de entender, né? E mesmo para números pequenos elas já são difíceis. Mas aí o que a gente vai estar interessado é em obter qual é o valor disso quando o K está crescendo, né? Então, quanto é R de K no geral? E vai voltar para um pouco. Então, como vimos agora com Marcelo, os primeiros valores de R de K, os primeiros números de Ramsey, você pode encontrar, não é tão difícil, mas logo o problema fica mais difícil para encontrar o valor exato. Então, vamos considerar quando a estrutura que queremos encontrar é maior, e pensa, pelo menos, quais cotas podemos provar. Tá. Primeira observação é que o número é finito. Isso vem do teorema de Ramsey. R de K é finito para todo K. Mas a primeira cota superior efetiva é de E do x cresce em 35. E eles mostraram que é no máximo 2K escolhe K, que é perto, o comportamento é parecido com 4 elevado a K. Na verdade, é tipo 4 elevado a K sobre raiz de K, mas realmente é quase igual a essa coisa exponencial 4 elevado a K. Do ponto de vista do cota inferior, como vimos, cota inferior você precisa fazer uma construção, e você pode tentar se quiser, mas é difícil fazer uma construção, uma coloração que evita cliques. Tenta fazer uma coloração que evita cliques com tamanho 10 e você vai passar muito tempo, não é uma coisa fácil a fazer. E ninguém conseguiu fazer construções boas. Então, Edos, em 47, em uma das primeiras aplicações de método probabilístico, encontrou uma maneira muito inteligente para criar a coloração para a cota inferior. Simplesmente colorear cada aresta
vermelho e azul independentemente de comprar metade, fazer alguns cálculos de esperança, e você pode ver que existe uma correlação bem aleatória que dá essa cota inferior. Mas na palestra de hoje vamos focar mais na questão do cota superior, se podemos melhorar essa 4 elevado a k. Mas, considerando os dois resultados aqui, podemos ver o número de vezes que você precisa, esse R de k, vai crescer exponencialmente com k, mas não fica claro se deveria crescer como raiz de 2 elevado a k, 2 elevado a k, 4 elevado a k. Então, isso é a questão. Qual tipo de crescimento exponencial que temos? Tinha melhorias importantes, mas não o suficiente para mudar a base da exponencial, mas Thomason fez um resultado importante que melhorou por um fator de raiz de k. Conlon, usando métodos parecidos e só fazendo um pouco mais na análise, conseguiu um fator exponencial de constante log k quadrado sobre log k. E só, de novo, usando métodos parecidos, mas fazendo um pouco mais ainda na análise na abordagem, conseguiu o exponencial de constante log k quadrado. Mas o que você realmente quer é melhorar a cota por exponencial de constante k, não é? Melhorar por um fator exponencial. E isso conseguimos fazer como resultado aqui. Então, o teorema é que realmente existe um epsilon maior do que zero, tal que o número de Ramsey é menor do que 4 menos epsilon elevado a k. Então, isso é nosso grupo, de Marcelo, Robbie, Julian e eu. Eu penso, tem essa coisa de fazer piadas como os coautores, que você vai colocar foto deles no carnaval, no meio da palestra importante, e eu coloquei uma foto mais séria. É melhor, não é? Uma foto mais séria daqui. Ok. Tem Robbie aqui no meio, Julian, eu também. Não tinha foto de Marcelo no carnaval, então tem Marcelo na praia aqui. Ok. Isso é a parte importante da palestra. Eles gostaram da sua foto, Marcelo? Ok, então, talvez no resto da palestra, podemos tentar falar algo sobre como vamos fazer essa cota melhor, quais ideias usamos, etc. Então, a primeira coisa, só para lembrar, o que você faz quando você faz uma cota superior para números de Ramsey. Bom, como vimos no caso de R3 menor ou igual a 6, que Marcelo fez, você precisa mostrar, em qualquer maneira que você faz a coloração, do grafo completo com N vértices. Então, você tem esses, nesse caso, Nzão vértices, 1, 2, até Nzão. E qualquer maneira que você faz a coloração das arestas, sempre pode encontrar um grafo completo de tamanho k, em uma das duas cores. Okay? Então, isso é o que precisamos fazer. Dado uma coloração, precisamos encontrar um subgrafo completo em vermelho ou azul de um certo tamanho k. Ok, então vamos começar. Marcelo vai ajudar em falar um pouco sobre como Eros e Sekac fizeram a cota 4 elevado a k. Obrigado, Simon. Tá bom, então a gente vai ver como funciona então essa prova de 4 elevado a k. E essencialmente a ideia original de Eros e Sekac. Eles mostram um pouquinho melhor, eles têm um fator de raiz de k+, mas tudo bem. Então vamos pensar que a gente está pegando um grafo completo com N vértices, e aí dão para a gente uma coloração. E agora a gente precisa fazer, que nem o Simon explicou, achar um clique de tamanho k nesse grafo completo. E a gente imagina que ele tenha n igual a 4 elevado a k vértices. Certo. Então,
a gente vai fazer isso por meio de um algoritmo. Você começa pegando um vértice qualquer. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no caso de R de 3 igual a 6. A gente vai olhar para a vizinhança desse vértice e vai pegar a maior das duas. Se a azul for maior, a gente pega a azul. Se o vermelho for maior, a gente pega o vermelho. Vamos supor que o vermelho é maior. E aí, como você só tem duas cores para colorir, uma das duas vizinhanças tem tamanho pelo menos n sobre 2. E aí, então, nesse caso, o vermelho vai ter tamanho pelo menos n sobre 2. E aí, agora, o que a gente faz é que a gente vai jogar fora todo o resto do grafo, só ficar com esse vértice e a vizinhança vermelha dele. E agora a gente vai olhar para o mundo dentro dessa vizinhança e só se importar com o que acontece lá dentro. A gente vai pegar outro vértice qualquer lá dentro e a gente vai fazer a mesma pergunta agora. A gente vai olhar a vizinhança vermelha e azul dele e vai pegar a maior das duas. Talvez essa daqui seja azul, a gente não sabe, pode ser vermelho ou azul, mas, por exemplo, se esse daqui for azul, a gente vai, de novo, cair por um fator de 2 e o nosso universo. E agora a gente olha, descarta todo mundo que não está na vizinhança azul desse V2, e aí fica só nesse mundo restrito, que está de tamanho agora n sobre 4. E a gente vai fazer a mesma coisa, pegar um V3 e aí restringir de novo. E aí a coisa importante é que cada vez que a gente faz um passo desses, a gente perde só um fator a gente perde no máximo um fator de 2. Talvez caia por menos do que um fator de 2, mas o importante é que é maior ou igual a n sobre 2 elevado ao número de passos que a gente deu. E aqui, toda vez que a gente escolhe uma vizinhança vermelha, a gente chama isso de um passo vermelho no algoritmo, e toda vez que a gente escolhe uma vizinhança azul, a gente chama de um passo azul. E aí, o que a gente vai mostrar é que se a gente rodar esse algoritmo por 2k menos 1 passos, então depois de 2k menos 1 passos desse algoritmo, a gente sempre vai achar ou um clique azul ou um clique vermelho. E aí, o importante é que você consegue, se n for 4 elevado a k, você consegue rodar esse algoritmo por 2k menos 1 passo. Então, a gente vai mostrar agora que esse algoritmo realmente acha um clique azul ou um clique vermelho. E por que isso está acontecendo? Imagina só que a gente tem aqui os índices correspondendo a passos vermelhos. E aí, como a gente se a gente dá 2k menos 1 passos no algoritmo, então a gente sabe que tem pelo menos k passos azuis ou k passos vermelhos. Suponha que a gente tenha k passos vermelhos. Nesse caso, a coisa importante é o seguinte: se você tem um vértice num dado com um certo índice nesse processo, então, digamos, o I1, né? Se ele for um passo vermelho, ele vai mandar arestas vermelhas para todos os vértices que vão vir depois dele no processo. Então, o VI1 vai mandar arestas vermelhas para o VI2 até o VIK para todos, né? E a mesma coisa para o VI2. O VI2 manda arestas vermelhas para o VI3 até o VIK. Então, portanto, isso é exatamente o que é um clique, né? Você está mandando só arestas vermelhas para todos os caras que estão na sua frente. Então, esse processo se a gente tem k passos vermelhos, ele está dando exatamente para a gente um clique de tamanho k vermelho. No caso contrário, se ele tiver k passos azuis, a gente faz a mesma coisa, só que em azul, né? Porque os passos azuis você também só está mandando arestas azuis para os passos que vão ocorrer depois, né? E aí o importante é que a gente está caindo por um fator de 2 exatamente em cada passo. Então, a gente consegue fazer 2k menos 1 passos desde que o n seja maior do que 2 elevado a 2k menos 1, que é tipo 4 elevado a k. A gente ganha um fator de 2 até. Um outro jeito de falar exatamente esse algoritmo, né, é que, então, só de um jeito talvez um pouco mais formal e que vai ajudar a gente a entender a prova depois, é que você pode pensar que a gente está construindo essa estrutura aqui. Então, em um dado momento do algoritmo, essa é a estrutura que a gente vai ter. O x vai ser nosso mundo restrito, então, toda vez que a gente dá um passo azul ou um passo vermelho, a gente restringe o mundo, e aí a gente vai restringindo ele cada vez mais. Então, o x aqui começa como sendo todos os vértices do grafo completo,
E aí, cada vez que a gente escolhe um vértice e vai para a vizinhança dele, a gente restringe o x para ser essa vizinhança, né? Então, o tamanho do x está diminuindo. Mas o importante é que o tamanho do x cai só por um fator de 2 cada vez que a gente adiciona um vértice em A ou em B. E aí, a outra coisa importante é que todas as arestas dentro de A são vermelhas e as arestas entre A e X são vermelhas também. E todas as arestas dentro de B são azuis e as arestas entre B e X são azuis também. E aí, qual é o algoritmo exatamente? Se a vizinhança vermelha de um certo V nesse X for maior do que X sobre 2, a gente adiciona o nosso vértice em A e restringe o X para ser só a vizinhança vermelha, significando... E aí você pode verificar que todas as propriedades que eu falei valem, né? E a mesma coisa quando a gente não consegue uma vizinhança vermelha grande, a gente consegue uma vizinhança azul grande e faz a mesma coisa com o X. E aí, nota que tem um desperdício aqui, né? Porque a gente não precisa achar um clique azul e um clique vermelho, né? E aí, nota que no caso que a gente está dando, o pior caso, né, é quando o algoritmo, até ele dar K passos vermelhos, ele também tem que dar K passos azuis. Então, o pior caso do algoritmo é quando você dá o mesmo número de passos azuis e vermelhos, então você acaba achando um clique azul e também um clique grande azul e um clique grande vermelho. Então, você acha 2 cliques ao invés de só o que você precisa. Então, seria muito legal se a gente tivesse um jeito de fazer o algoritmo de forma que a gente só achasse o que a gente precisa, só achasse o nosso clique vermelho, né? E é isso que o Simon vai falar agora. Ok, então, como o Marcelo falou, seria mais eficiente. Basicamente, para melhorar uma cota, o que precisamos fazer? Precisamos ser mais eficientes, não é? Se você tem todo o espaço daquele 4 elevado a k, você pode usar o argumento que Marcelo deu agora e vai funcionar. Se você tem menos espaço e você quer encontrar a mesma coisa, você tem que fazer de uma maneira mais eficiente. E olhando o argumento que vimos, se cada vez você está ficando com metade, parece que você deveria só ficar com metade cada vez, mas sempre faz em uma das cores, não é? Porque a gente não tenta sempre fazer em vermelho. É intuitivo. Intuitivo deveria existir uma estrutura assim, que se fosse só passos vermelhos, depois de t passos, você tem um clique de tamanho t em vermelho, e talvez você teria o seu x, o conjunto de vértices que liga só em vermelho como o clique, de tamanho talvez n vezes 2 a menos t, aproximadamente. Então, esse slide estamos falando só da ideia de intuição, e parece razoável que uma coisa assim deveria existir. Até tem conjecturas, acho Fowler, Edwards, Russo e Shelp e Thomason nos anos 80 que conjecturaram que você pode encontrar esse tipo de estrutura se você faz aquela coloração do grafo completo. E se você consegue encontrar isso, mesmo com o número de passos, o tamanho de t, sendo um pequeno constante do clique que você quer, vamos dizer CK, o K sobre 1000, se você consegue fazer isso mesmo para o tempo K sobre 1000, isso já vai dar uma melhoria exponencial no número de Ramsey. Basicamente a ideia, imagina que você tem um n que é um pouquinho menos que 4n, é 3,99999n, e se você consegue encontrar essa estrutura, t vértices em clique vermelho e o número de vértices em x ligados a todos eles em vermelho é tipo n 2 a menos t, você pode verificar que isso é maior do que o binomial 2k menos t escolha k, que na verdade é uma cota de Edwards-Secresh para o número de Ramsey assimétrica. E então, nesse caso, você pode encontrar o clique de tamanho k em azul aqui, e você vai já completar o problema, ou você encontra o clique de tamanho k menos t em vermelho, que junto com o que você já encontrou nos passos vermelhos, vai dar o clique de tamanho k em vermelho. Okay? Então, essa ideia já foi discutida muito de tentar encontrar esses livros, e David Conlon fez um artigo sobre isso, interessante. Mas vamos discutir nosso método, nossas novas ideias, que basicamente
nós conseguimos encontrar esse tipo de estrutura de uma maneira mais eficiente. E agora vamos para a parte que realmente vamos discutir as ideias da prova e mentiras, okay? Porque é difícil dar detalhes completos da prova, mas ainda que tem muitas pessoas que não necessariamente são da área. Então, vou perguntar o que é a natureza da verdade. É sempre bom quando alguém pergunta isso no início da prova, não é? Mas é bom pensar na frase, cariocas gostam da praia, não é? Isso é verdade? É verdade, sim, sim. Pode ser uma pessoa que fala, eu sou carioca e eu não gosto da praia. Mas sabemos que aquela frase é verdade em espírito, não é? Fala algo importante sobre a realidade do seu mundo, da sua cidade. E acho que você deveria entender a nossa prova apresentada aqui da mesma forma. Tipo, vai dar o espírito do que está acontecendo e talvez tenha alguns detalhes que você precisa aplicar de uma maneira um pouco diferente, mas pode dar uma olhada no artigo se quer ver essas diferenças. Ok. Então, para tentar fazer a coisa mais interativa, ou entre nós pelo menos, vamos tentar fazer a prova como um diálogo socrático. Ok. Então, acho que eu tenho o papel de Sócrates, eu vou falar minhas opiniões e meu aluno aqui vai criticar minhas ideias. Okay. Então, sabemos que o nosso objetivo é encontrar uma estrutura dessa forma, um livro que chamamos isso, que é o clique em vermelho, e basicamente um grande número de vértices que liga só em vermelho com o clique aqui. Então, vamos tentar. Eu vou tentar da maneira que já mencionamos. Ok, agora sou Sócrates. Vamos fazer só passos vermelhos. Vamos naquele algoritmo, o mesmo tipo de algoritmo, mas vamos só escolher desde o início, vamos fazer passos vermelhos o tempo inteiro. Ou seja, em cada etapa, eu sempre vou pegar um novo vértice, adicionar A e restringir X para a vizinhança vermelha daquele vértice. Então, isso é a minha ideia. Mas assim, Sócrates, imagina só que você está fazendo isso, e aí você quer pegar a vizinhança vermelha, mas a vizinhança vermelha só é muito pequena. Porque o que pode estar acontecendo é que você simplesmente tem muito mais arestas azuis do que vermelhas. Então, se você pega o número de arestas vermelhas e divide pelo total de arestas, né, a gente chama isso a densidade de vermelho, isso é muito baixo. E aí, toda vez que você fizer um passo vermelho, nesse caso, o seu X vai estar diminuindo muito. Então, você vai acabar os vértices de X muito antes de você conseguir fazer o seu clique vermelho ali em A. Ok, isso é uma boa observação. Se em X a coisa fica muito azul, eu vou ficar com problemas com o argumento aqui, não é? Porque estou indo nas vizinhanças vermelhas, mas tem muito pouco, talvez. Ok. Então, o que vamos fazer é o seguinte. Vou considerar como se fosse o lado esquerdo e o lado direito da coisa aqui. No lado esquerdo aqui eu vou fazer o argumento heterossecres, exatamente como você apresentou. E vou considerar um outro conjunto no lado direito que vai formar o livro junto com A. Então vou guardar um outro conjunto aqui e vou sempre atualizar esse conjunto para ficar só ligado em vermelho com A. Então, isso é minha nova ideia. Mas, pô, assim, você só está transferindo o problema que antes estava dentro de X, agora ele está entre X e Y, né? Porque se a sua densidade de vermelho entre X e Y está muito baixa, agora o tamanho de Y vai cair muito rápido, e aí você também não vai conseguir sua estrutura lá de livro vermelho entre A e Y, né? O Y só vai sumir. Você só critica, não é? Eu estou trabalhando muito aqui com essas ideias, grandes ideias de como encontrar, e você só critica. Oh, Deus. É difícil. Bem, ok. Você observou que é importante entender durante o processo a densidade de vermelho entre os dois lados, não é?
se isso cair muito, se isso cai muito, estamos mortos, não funciona, não podemos conseguir nada. Então é importante, fica de olho, controlar talvez P, vou usar P, para a densidade de vermelho entre os dois lados, ou seja, o número de arestas vermelhas entre os dois lados, divididos pelo total. E não queremos deixar que essa densidade em vermelho caia muito durante o processo. Então, vou falar um pouco mais, só porque eu preciso falar mais, senão ele vai criticar de novo, né? Ok, então, quando queremos fazer um passo vermelho, vamos fazer sem o passo vermelho, se aquela densidade só cai por um pouco, cai no máximo alfa, para algum pequeno alfa, ok? Eu aceito que a densidade entre as partes vai cair, se vai cair só um pouquinho, só um alfa. Caso contrário, se a densidade ia cair muito, existe essa outra maneira de encontrar uma maneira de aumentar a densidade. Então, se você tem uma densidade um pouco menor do que em geral aqui, é alfa menor do que a média, na verdade, entre a vizinhança azul e esse mesmo conjunto, a densidade vai ser maior, você vai ganhar uma alfa. Então, sempre temos essas duas opções. E quando necessário, vou usar o passo que aumenta a densidade, e dessa maneira vamos manter a densidade durante o processo. Assim, essa ideia é legal, mas o negócio é que, para esse negócio dar certo, você precisaria que o seu alfa fosse bem pequeno em relação a 1 sobre K, né? Então, você precisa que alfa K fosse muito menor que 1, porque no processo você pode fazer um total de K passos, e aí, se você perder uma densidade maior do que 1 sobre K, sua densidade acaba no final. Então, você precisa que o alfa K seja bem pequeno, e aí, o que acontece é que se você está fazendo esses passos que ganham densidade agora, com esse alfa bem pequeno, talvez você queira só ficar fazendo esses passos, você queira só ficar ganhando densidade, mas você nunca vai fazer seus passos vermelhos. E aí, se você não fizer os passos vermelhos, você não constrói o clique, né? Você só vai ganhar densidade, mas à toa, porque você não vai usar para nada, né? É válido. Agora é válido, sim. Então, o problema queremos fazer os passos vermelhos em algum momento, não é? É bom aumentar a densidade, mas você só vai aumentando a densidade e nunca usa, você não conseguiu muito, não é? Você não conseguiu nada. Então, precisamos nesse momento pegar inspiração nos nossos amigos banqueiros que saíram de matemática para fazer dinheiro, ou algo assim. E eles sempre pensam em investir e você fala, subiu 10%, caiu 10%. Ou seja, fala na linguagem das proporções, não é? E não no valor absoluto. E talvez podemos fazer a mesma coisa com o valor da densidade que aceitamos perder. Tem essa primeira parte que é epsilon sobre K. Então, se a densidade de vermelho que temos atualmente é perto da densidade original, ou abaixo da densidade original, não queremos perder muito. Vamos só apostar ou aceitar perder esse epsilon sobre K. Mas se começamos a fazer um monte de passos que aumentam a densidade, podemos começar cada vez a apostar mais. Ou seja, vamos apostar algo que é uma epsilon vezes também o ganho de densidade que tinha desde o início do processo. O que você acha? Não, eu tô feliz. Não, é verdade. Tipo, desse jeito, se você fizer só os passos para cair a densidade, mesmo que esteja fazendo isso, como quando a sua densidade está abaixo da inicial, você está perdendo epsilon sobre K, no fim você perde no máximo epsilon bem pouquinho. Mas, se você começar a fazer esse negócio de querer só ganhar densidade, você não pode fazer isso por muito tempo, porque ele começa a crescer exponencialmente, então depois de log K passos, você já cresceu, estourou sua densidade muito, e agora você é obrigado a começar a fazer passos vermelhos que vão ser os úteis para construir o nosso livro.
Foi difícil, não é? Foi difícil. Ok, então, como eu disse, nos detalhes tem alguns momentos que temos que fazer isso em contextos um pouquinho diferentes do que a maneira que falamos agora, mas isso realmente é a essência da ideia do algoritmo que usamos para encontrar cliques monocromáticos um pouco mais eficientemente do algoritmo Eders-Secresh e o número de Ramsey cresce no máximo como 3,99 elevado a k, mais ou menos. Eu queria colocar isso, assim, coloca como título do artigo, RK menor igual. Mas Robin não concordou e a versão que aparece no artigo mostra 3,99001. Só para... ok. Mas tem um outro diagrama que colocamos no artigo que é conectado com o argumento e isso tem a ver... É uma pequena coisa que fizemos para simplificar o argumento aqui. Eu disse, vamos encontrar o livro. Na verdade, o algoritmo encontra o livro, naquele argumento Eders-Secresh no lado esquerdo, você já encontra um clique suficiente. Okay? E o que você pode ver nesse desenho, em vermelho, na verdade, é a região onde você não encontra o livro, certo? Da maneira que você quer. E em azul, aqui à direita, é a região em que você não encontra um clique usando aquele argumento Eders-Secresh no lado esquerdo. Então, o fato que a prova funciona corresponde ao fato que as regiões são disjuntas, não tem interseção entre as regiões. Então, em todos os casos, você encontra algo que é suficiente para encontrar o clique monocromático nos fim das contas. E pode ver que ganhamos por pouco, em algum sentido, não é? Mas já foi o suficiente para melhorar um pouco aquela cota 4 elevado a k. Vou mencionar, espero que vocês gostaram, espero que vocês tenham interesse em ver mais sobre combinatória e teoria de Ramsey. Podemos recomendar um livro clássico, que é Ramsey Theory, de Graham, Rothschild e Spencer, dos anos 70, que fala de muitas áreas diferentes dentro da teoria de Ramsey, muitos casos diferentes dessa estrutura inevitável. E, talvez mais importante, tem o livro de combinatória de Fábio, Maurício, Thaisa, Valna, Rob e Guilherme. Tem, talvez, algumas dessas pessoas aqui, e que talvez vai ganhar um prêmio em breve, quem sabe. Isso é importante, está em português e acho que está disponível pelo site do INPE, não é? Então, se você quer ler imediatamente mais sobre combinatória, mais sobre teoria de grafos, teoria de Ramsey, isso é uma boa referência. E obrigado.